E aí pessoal, meu nome é Henrico Suriano, eu sou do 4º ano da medicina, o pessoal me conhece como Barba, e eu fui do Pesquisadores do Futuro na transição de 2019 para 2020. Na verdade, o intercâmbio é uma coisa que chamava minha atenção desde muito antes, né? Desde antes da medicina mesmo. Quando eu ouvia alguém falando sobre a vivência no exterior, nunca era assim, foi uma vivência legal. Sempre foi uma super vivência, foi um divisor de águas na minha vida. Então eu sempre admirei muito essa ideia de fazer um intercâmbio. E quando teve na Santa Casa aquele encontro em que os alunos que foram para o Pesquisadores do Futuro no passado, eles vêm e contam as vivências, contam os destinos, foi ali que me fisgou. Porque é ali que ficou tangível, né? Não era mais assim, o intercâmbio da Santa Casa, era o intercâmbio para o NIH, para o St. Jude, para tal lugar, para fazer essa atividade. Ali ganhou forma, e aí ficou muito mais fácil para mim olhar e falar, isso aqui é legal, isso aqui ressoa com o que eu quero fazer, isso daqui me chamou a atenção, e a partir dali foi tomando forma, foi onde me pegou. Bom, tem aquela primeira etapa que é muito documental, né, uma questão de currículo, de carta de recomendação, mas que é basal, é burocrática, sem maiores problemas. E depois vem a redação em inglês, né, que eu acho que para muita gente é um pouco chocante, porque você vai ter que ir lá e argumentar em inglês, às vezes sobre um tema um pouquinho mais complexo, mas assim, é tranquilo, é só para ver se você tem uma base de inglês, você não precisa fazer uma super redação nível vestibular a respeito do tema em particular. Se for um tema que você não domina, tudo bem, o importante é ver que você consegue articular ideias a respeito daquilo, mesmo que seja uma argumentação um pouco mais simples. Então isso é sossegado. E a entrevista é um pouquinho mais desafiadora, né, em inglês também, mas igualmente eu acho que existe muito um receio assim de por ser em inglês, o que eu vou falar, eu preciso estar com o inglês super fluente, e também eu acho que não é tão tenso assim. O mais importante, o que está sendo avaliado é o seu domínio sobre a sua pesquisa. Então, se você entende da metodologia, dos objetivos, de quais são os métodos estatísticos que você vai usar e por quê, ou seja, você falar com propriedade sobre aquilo. E se você fez um trabalho científico sólido, isso está mais ou menos natural para você a essa altura. Então, também não acho que assim é um bicho de 7 cabeças. Dá para tocar bem. É um processo até que bastante não é tão desgastante para o aluno. Então, no meu caso em particular, para o destino para onde eu fui, foi o St. Jude, a questão da estadia já estava meio que resolvida, né? Porque tem um alojamento da própria instituição, então isso não precisa me preocupar. Tive que ir atrás de passagem, né? Porque o aluno que vai atrás da passagem para depois a faculdade reembolsar, mas assim, uma busca tranquila também, só de fazer aqui uma pesquisa em alguns horários e em portais em que a passagem de avião é um pouquinho mais barata, achar assim, umas alternativas, mas isso foi sossegado e também tive ali o apoio do financeiro da faculdade do começo ao fim, a gente foi dialogando para ver o que era plausível, o que não era, uma oscilação de preço que era viável para eles arcar com ela ou não, enfim, mas tranquilo. E fora isso, questão documental novamente, então passaporte e visto. Eu felizmente já estava com o passaporte acertado desde uns anos antes, e foi questão de ir atrás do visto, que é uma burocracia um pouquinho chata, né? Os consulados nem sempre são simples, né, de arcar com a burocracia deles, mas que também dedica ali umas 2, 3, 4 semanas a isso e a coisa vai lisa, não tem problema não. Então, talvez seja um momento um pouquinho puxado porque o aluno fica ansioso, né? Passei no intercâmbio e ainda assim o restante da faculdade, da graduação está acontecendo, então você tem que estudar, tem que fazer um monte de coisa, é um pouquinho corrido, mas dá para ir liso, dá para ir tranquilo e acaba dando tudo certo. Bom, então eu fui para o St. Jude Children's Research Hospital em Memphis, no Tennessee, né? Que é um centro de oncologia pediátrica. E acho que as pessoas associam muito os intercâmbios à vivência de clínica ou cirurgia, né? Mas o meu ele foi muito mais focado em bioestatística e epidemiologia. Então tinha muito trabalho de escritório, de Excel, de análise de dados, de estatística. O que de primeira talvez soe um pouco estranho, né? Mas foi muito bacana. E o que a gente fez basicamente? Existe uma ferramenta lá do St. Jude, que é uma ferramenta de avaliação que eles usam para examinar centros de oncologia pediátrica pelo mundo e conseguir dizer para eles, olha, você é forte nisso, 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 você precisa investir nisso, nisso, nisso. Então é um jeito de ajudar eles a conseguir gerir melhor os recursos. O que a gente fez foi pegar essa ferramenta e, assim, refinar ela, analisar várias coisas, alinhar ela com guidelines internacionais de tratamento para oncologia pediátrica, e então ficar refinando, reformulando, testando em cima dela. E isso foi muito um trabalho de epidemiologia, de análise de dados, de quality improvement e coisas desse tipo. Então, tinha muito um componente assim de escritório, digamos assim,
Então a gente chegava 8 horas da manhã, ficava nos nossos PCs, em algumas reuniões, aí tendo algum trabalho até por volta de umas 4, 5 da tarde. E essa era a rotina. Mas eu acho que é importante dizer também que, assim, para além da rotina, a gente tinha tempo, tinha apoio das pessoas ao nosso redor ali na instituição para participar de cursos, para ver consulta, para ver procedimento, ver cirurgia, para frequentar os laboratórios. Então a gente conseguiu fazer muito mais do que isso, né? Acabou sendo uma experiência muito mais rica. Deu, inclusive, para mergulhar um pouco nessa questão clínica e cirúrgica, que geralmente é o que mais chama a atenção do aluno, né? Então, assim, as portas ficam abertas, dá para fazer muita coisa, acabou sendo uma vivência espetacularmente rica. Tá, essa é uma pergunta difícil, eu acho que eu tenho duas que mais me marcaram assim. A primeira é muito pessoal, é muito relativo ao que eu senti no intercâmbio, que é assim, querendo ou não, você está num lugar que é diferente, num contexto diferente, falando uma língua que não é a sua, sendo desafiado academicamente, profissionalmente, é tudo muito novo. E geralmente quando você vai com outros alunos da Santa Casa, que não necessariamente são pessoas com quem você tinha contato antes. E para mim uma coisa que marcou muito foi eventualmente perceber que em um dado dia, no meio do intercâmbio, eu acordei, encontrei aí os outros meninos que estavam comigo no intercâmbio, né? E a gente conversou leve, e a gente fez planos, e a gente se acertou, e a gente foi pro St. Jude e trabalhou e discutiu os nossos projetos. Tava tudo fluindo bem. E isso para mim foi muito marcante, porque nem sempre começa tudo fluindo bem. É muito desafio, é muita coisa nova, até você se entender com essas pessoas que são novas para você, lidar com as demandas delas, lidar com os recursos que você precisa gerir como aluno, né, da instituição. É muita coisa, e ver que em um dia específico estava tudo certo, eu dei conta, ou estava dando conta, estava aprendendo das demandas do trabalho, e também nessa relação aí com os outros alunos do intercâmbio e com os outros profissionais, dar conta de tudo isso foi um momento muito marcante para mim, porque é um desafio, e você vê que você dá conta do desafio, né? Então isso foi muito marcante para mim, foi um divisor de águas, assim, de falar, isso foi uma experiência que me ensinou muito, nem sempre foi fácil, mas me ensinou muito. E uma outra coisa que me marcou muito também foi ver o quanto as pessoas que receberam a gente lá eram receptivas para além do âmbito profissional. Então, assim, a gente tinha muito apoio dos supervisores, dos tutores, dos coordenadores, mas para além disso, quando acabava o período de trabalho, eles não se restringiam à função de nossos superiores, digamos assim. Chamavam a gente para ir na casa deles, para conhecer a família deles, para passear, para de repente abrir um vinho e ficar batendo papo durante altas horas. Então, confundia-se muito essa questão do superior hierárquico com os amigos, né? A gente tinha no final ali uma relação extremamente horizontal, extremamente receptiva, e isso desde o começo, o que ajudou muito a gente a se sentir em casa, mesmo não estando em casa, né? Eu acho que isso é quase que um pré-requisito para você se sentir à vontade para conseguir dar o seu melhor ali no ambiente social, profissional, acadêmico, científico, e maximizar o que você consegue fazer no intercâmbio. Então a receptividade das pessoas que foram nossos supervisores lá no St. Jude foi também uma coisa incrível que me marcou muito desde o primeiro dia. Acho que o principal é essa questão mesmo do desafio, né? De você ser apresentado a um contexto novo, a desafios novos, a coisas que você nunca estudou, ao trabalho com várias pessoas que têm perfis e particularidades muito distantes. E ainda assim você vai lá e de pouco a pouco, né, vai se desafiando, vai aprendendo e você consegue dar conta daquilo. Eu acho que esse é um ponto muito central, é você dar conta de uma coisa que é chocante, é um desafio tremendo, né? Você ficar 2 meses fora, tal, é uma barra grande, mas você vai lá e dá conta do recado. Eu acho que isso te traz muita confiança no sentido de perceber, eu consigo lidar com algo desse porte, assim, eu posso ser apresentado a desafios, e vamos pensar aqui que você inevitavelmente vai enfrentar desafios na sua graduação, na sua residência, no mercado, e você consegue se adaptar a eles. Então acho que esse é um aprendizado muito importante. Mas para além dele, a questão do inglês também, assim, querendo ou não, muitos de nós saímos do Brasil pensando, acho que sou fluente, você chega lá e fala, ok, não sou, mas no decorrer de 2 meses você consegue refinar isso muito melhor, né? E, no meu caso, também uma série de conhecimentos de bioestatística, de epidemiologia, que, assim, não só ajuda, por exemplo, nas matérias que tratam isso na Santa Casa, mas ajuda na leitura crítica de um artigo, ajuda você a entrar em contato ali com alguma publicação e saber quais são as falhas, o que está forte nela, como você interpreta aquele resultado, não fica só pegando o resultado de artigo como se fosse verdade absoluta, né? Tem que ter um olhar crítico. Isso me ajudou muito também. Acho que basicamente é isso, assim, é uma vivência muito rica, os ganhos são incontáveis, assim, é muita coisa que acontece, vale muito a pena. Bom, algumas coisas não tão centrais, mas acho que vale a pena, vale a pena citar,
Vai atrás da burocracia desde já, né? Se você tem interesse, já garante aí o seu passaporte. Tudo bem que o seu destino é um pouco incerto, né? De repente você garante o passaporte americano e você passa na Europa. Ok, existe essa possibilidade. Mas como tem muitos destinos para os Estados Unidos, às vezes vale a pena ir atrás dessa burocracia já e se garantir, você não precisa ver isso ali no calor do momento. Se sente dificuldade, mais do que dificuldade, insegurança com o inglês, acho que vale a pena investir um pouquinho, então fazer um curso de conversação, só para se tornar um pouquinho mais natural naquilo. E lembrando, não é tanto o inglês que vai ser avaliado na entrevista, mas com o inglês melhor você consegue falar melhor da sua pesquisa, então isso vai te ajudar. Mas principalmente o ponto central assim é já investir em pesquisa, isso assim mesmo que você esteja no primeiro ano ou enfim, no segundo ano, vale a pena já ir vendo possibilidades de IC, vendo possibilidades de participação em pesquisa de outras pessoas, em grupos de estudo e ganhando essa maturidade científica, que querendo ou não é o principal que você tem para falar sobre lá na hora da entrevista, né? É o que vai fazer eles olharem para você e falar, beleza, se eu tenho uma pessoa com uma maturidade científica, eu acho que vale a pena investir nela mandando-a para o intercâmbio. Então assim, desde cedo, acho que não é necessário que a pessoa espere vários semestres para poder começar uma IC, dá para se envolver com pesquisa desde muito cedo na faculdade. E também na dúvida a gente tem aí uma série de órgãos e pessoas que podem ajudar a orientar o aluno nessa etapa, né, de encontrar uma oportunidade de pesquisa. Então acho que vale muito a pena ver isso o mais precocemente possível.